Olá a todos, estamos aqui na Porta 24. Hoje temos uma convidada, que é a Vera Albino, que nos vai falar de luto na vida profissional. Olá, quero agradecer por participar neste projeto, à revista Progredir. Eu sou terapeuta de medicina tradicional chinesa, sou professora de yoga, mas neste momento só estou a trabalhar com doentes oncológicos. Para si, como é que você define o processo de luto? O processo de luto eu defino como uma fase, é um processo que advém de uma perda de um familiar, de um amigo, a perda do emprego, a perda de algo que nós temos um grande afeto, algum grande apego afetivo. E este período do luto remete-nos para uma fase complicada de sofrimento, marcada por uma emoção de tristeza, que é normal nesta fase, que deve ser vivida no momento certo. Este período também marca a morte de um ciclo e o início de outro, porque a nossa vida está em constante mudança. O tempo que o luto demora depende de pessoa para pessoa, tem muito a ver com o grau de apego que a pessoa tem à situação ou à pessoa que perdeu, e também muito relacionado com a maturidade emocional que cada um tem. Quando a Vera fala que o luto deve ser vivido num tempo certo, ou seja, num determinado momento, o que é que a Vera quer dizer com isso? Quer dizer que não podemos fazer esse processo mais tarde? Quero dizer que sim, que deve ser vivido na altura em que se está a ter o sentimento de tristeza, de frustração. Mais tarde é sempre complicado, porque as emoções ficam reprimidas e a longo prazo podem trazer complicações a nível de transtorno emocional ou físico, e por isso a pessoa deve mentalizar-se e consciencializar-se do momento que está a viver. Se puder procurar amigos para desabafar, deve procurar. Se precisar de outra ajuda de algum profissional que entenda que deve procurar, porque pode ser uma fase com maior ou menor transtorno, dependendo da pessoa em si. Deve-se tentar ver o lado positivo do caminho da perda que se teve. Tanto da pessoa ou da situação, o que nos acrescentou, se nos enriqueceu. Apesar de ser uma fase negativa, deve ser vista também este lado positivo, para poder arrumar os nossos sentimentos, a nossa casa interior, e poder progredir no sentido de dar o salto para novas perspectivas. Uma nova etapa é mesmo o fim de um ciclo e o início de outro, e tem que ser vivido mais tarde, para além de não ser igual, porque a frustração e a emoção da tristeza tem que ser vivida no momento, não é igual a ser reprimida e mais tarde. Às vezes tem que a pessoa procurar ajuda, não é? Para libertá-la, e é importante que seja solucionado e que seja vivido nesse tempo, após a perda. Então, de alguma forma, o luto é um processo que é necessário para podermos depois dar continuidade à vida, não é? Que continua a existir. No meu ponto de vista, sim, é um processo que é natural, é marcado realmente pela tristeza e de sofrimento, de lamentação, mas é importante e é necessário para a evolução, sim, e para dar o salto, porque arrumamos estas situações interiores, ganhamos uma consciência do que vivemos, refletimos sobre o que se passou e o que estamos a viver, e sim, estamos mais fortes emocionalmente para enfrentar novos desafios e novas situações, e com isso até perspectivar novas coisas, porque nesta fase acho que é uma fase que podemos aproveitar para ver algo mais, para parar um pouco e refletir sobre a situação em si, que é triste, mas que pode até, por exemplo, quando se fecha uma porta, abrir-se uma janela e ver mais à frente. Tentar tirar o bom dessa situação, o positivo. E, na opinião da Vera, acha que existe uma vida antes e uma vida depois de se passar por um processo destes? Em termos emocionais, penso que sim, porque nunca estamos no mesmo estágio.
A situação em que estávamos antes, realmente, passando por esse processo, é uma aprendizagem e um enriquecimento, seja ele de aspectos negativos como positivos, enriquece-nos e acho que nos torna mais maduros para enfrentar novas situações, seja a nível emocional, profissional, pessoal. Isso está tudo relacionado, o lado emocional, com todos os aspectos da nossa vida, e acho que sim, tornamos-nos mais fortes e mais, com mais capacidade para enfrentar novos desafios. Normalmente associamos o luto à perca, né, de um familiar, normalmente de alguém, né, que morre. Como é que a Vera vê a questão do luto, por exemplo, em outras situações da nossa vida, como por exemplo a nível profissional, o fim de um emprego, o sermos despedidos, toda esta situação, por exemplo, estamos a viver agora com o Covid, existe muito medo relativamente à área profissional. A Vera consegue fazer uma ponte entre o luto e também a nossa vida a nível laboral? Sim, o luto, quando cabe nesta esfera profissional, que agora realmente, com a fase da pandemia, houve muitas pessoas a perderem o emprego, sim. O luto, sim, está ligado e também pode ser um caminho para procurar novos horizontes, novas perspectivas profissionais. Eu acho que é um momento de reflexão. Este momento que há o fim de um trabalho, do emprego em que estávamos ligados e que tínhamos apego, sim, devemos refletir sobre também o que nós pensamos, a parte inconsciente, e devemos pôr questões a nós próprios, como por exemplo, será que eu estava bem neste trabalho? Era o que eu desejava? Era o que eu gostava? Era o que me preenchia? Ou será que reclamava todos os dias pelo que desempenhava, as funções que tinha? Ou será que alimentava algum sonho em paralelo e que tentava dar o trampolim? Ou outras razões várias, porque esta fase da pandemia e não só, sempre houve despedimentos, não é? E pode realmente ser outra situação, não está relacionado com a pessoa em si, nem com o que pensa. Mas é importante pôr estas questões e tentar ver, porque tudo o que pensamos, no meu ponto de vista, atraímos situações semelhantes, e é importante que se faça essa introspeção e reflexão e até tentar procurar novas soluções. Apesar de viver esta fase triste de perder o emprego, tem que se procurar novas soluções de empregabilidade, como por exemplo, procurar um sonho que ficou para trás, um hobby que tenhamos, que até se pode tornar uma nova profissão, tentar ver capacidades, habilidades que adquirimos ao longo do tempo da nossa vida profissional e também pessoal, que possa ser útil para procurar um novo emprego ou para criar mesmo o nosso próprio negócio, algo que se identifique mais connosco, algo que nos faça feliz e que amamos e que isso faça sentido para a nossa vida. Portanto, o luto pode ser uma fase de também refletir sobre estes aspectos e de nos ajudar a ver um novo caminho, tentar ter um pensamento positivo para abrir novas portas e criarmos mesmo nós uma nova perspectiva de vida que se adequa mais aos nossos gostos. Vera, para quem vai ver este vídeo, para quem está a ver lá em casa e que esteja a passar por um processo agora de luto, ou que conheça alguém próximo que esteja a passar, qual é a mensagem que a Vera gostava de transmitir, de deixar aqui? A mensagem que quero deixar, o luto é uma fase complicada, realmente, que deve ser vivida no momento, não deve tentar ignorá-la. Esta perda deve ser assimilada para criar uma maturação emocional que lhe permita fechar um ciclo e abrir uma nova porta. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que desabafar, desabafe com amigos, familiares, ou procure ajuda profissional, se achar que é necessária, e que encare como uma fase que há de passar, porque a vida está em constante mudança, e procure ver um lado positivo e criar algo novo, ver um horizonte mais prazeroso e algo que se adeque mais aos seus gostos e a si. É uma fase de olhar para dentro de si
e o luto pode trazer isso, uma fase de reflexão e de trazer à flor da pele algo que deseja se calhar há muito fazer e nunca fez, e esta pode ser a altura certa para isso. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar o tema do luto com outros convidados. Partilhem, comentem, façam like e obrigada!